caso a gente está falando de adaptação, certo? Agora, um ponto muito interessante dessas definições de adaptação... Ah, gravou agora. Obrigada pela lembrança. Mas, bom, tá gravando, mas tá aqui os... Acho que não vai perder nada. Um ponto muito interessante dessas definições aqui de adaptação, que embora a gente tenha essas duas possibilidades, estado e processo, em geral, as pessoas sempre se referem à adaptação como um resultado de seleção natural. Então, seja ela como um estado, ela é uma característica que é um resultado de seleção natural, ou seja ela como processo, ela é uma característica que se deu pelo processo de seleção natural. Aí, eu fui lá para mostrar isso para vocês, como esse é em geral, o uso de adaptação, eu fui lá nesse livro, The Princeton Guide to Evolution, que é um livro bem recente sobre evolução, e aí tinha um capítulo lá de adaptação. Eu só quis pegar uma coisa diferente para a gente comparar. E aí lá também tinha essas duas definições de adaptação, né? Adaptação como estado e adaptação como processo. E aí, vejam, aqui nessas definições fica muito claro esse aspecto que eu quero destacar com vocês. Então, na adaptação como estado, que é aquela que a gente definiu que a adaptação é o próprio atributo, então, para eles, nesse caso, a adaptação descreve a condição atual do atributo. É exatamente isso, o estado, aquilo lá. Só que ele acrescenta que pode ser referida de forma confiável a uma ação passada da seleção natural. Tá vendo? Aqui ele deixa claro que, bom, é a condição atual de um atributo, mas que a gente sabe que vem de uma ação passada da seleção natural. No caso do processo, descreve a porção da mudança evolutiva num atributo que é dirigida por quem, de novo, seleção natural, né? Então, gente, por mais que a gente tenha diferentes conceitos de adaptação, nesse contexto, ele não pode ser aplicado fora da seleção natural, é sempre um resultado de seleção natural. E aí isso remete um pouco àquela visão que a gente discutiu naquela aula, primeira aula que eu dei de síntese estendida, que era uma estrutura conceitual mais relacionada à síntese moderna, de que a seleção é um dos únicos processos que direcionam a evolução, que são criadores de novidades evolutivas. Seleção, então, tem uma dominância da seleção natural como esse processo direcionador, como esse processo criador de inovações, de atributos novos, de adaptações, né? E a síntese estendida vem tirar um pouco o foco da seleção natural e colocar outros processos também que codirecionam a evolução e que também contribuem para gerar esse ajuste entre o organismo e o ambiente, que é exatamente a adaptação. Então, vejam, de acordo com essa nova visão da síntese estendida, a gente teria outros processos, além da seleção natural, que também poderiam contribuir para a formação de adaptações. Então, aqui eu voltei um pouco num parágrafo que o Vini tinha posto no roteiro dele da aula passada, que vem do livro Base da Disciplina. E no roteiro dele da aula passada, ele tinha colocado será e um ponto de interrogação, porque é justamente por causa dessa discussão que a gente está tendo agora. Então, nesse livro, o autor coloca um pouco essa visão que vem essa visão mais tradicional. Então, ele fala assim, adaptação é o único conceito que explica o ajuste entre os organismos e o ambiente. Veja, ele já começa chutando a porta e fala assim, olha, adaptação é o único conceito, ponto. E aí, como que ele conclui? Que a adaptação vem da onde?
Bom, as populações podem evoluir, mudar ao longo das gerações, mas não existem razões que podem explicar o melhor ajuste dos organismos que não seja um processo adaptativo envolvendo a seleção natural. Então, está falando, bom, a adaptação é a única coisa que explica o ajuste e a única coisa que gera adaptação é a seleção natural. Veja que aqui ele cita processos que são típicos da síntese estendida, o que a síntese estendida também reconhece como processos evolutivos. Então, ele cita as limitações no desenvolvimento, que na verdade a gente chamaria de viés, não só de limitação, a plasticidade fenotípica, mas ele fala que esses processos não podem explicar isoladamente porque os organismos estão ajustados no ambiente. Veja que nesse aspecto, eu até não acho que ele está completamente fora do que se compreende, mesmo no caso da síntese estendida, porque se vocês lembram daquele quadro comparativo, na síntese estendida, a gente sempre fala que esses processos adicionais, então a plasticidade, o viés no desenvolvimento, eles codirecionam, né? Eles estão atuando junto com a seleção. Então, de fato, talvez isoladamente seja difícil esses processos explicarem a adaptação. Mas a seleção natural, de acordo com essas novas visões, a seleção natural não é o único processo que explica o ajuste entre os organismos e o ambiente. Então, nesse aspecto, a compreensão da síntese estendida difere um pouco dessa compreensão aqui desse autor. E aí, a gente vai falar um pouco mais dessa compreensão. E para isso, a gente vai voltar naqueles dois processos evolutivos adicionais que são colocados pela síntese estendida. Então, além da deriva genética, da seleção natural, da migração, a síntese estendida também reconhece viés no desenvolvimento e construção de nicho, como processos evolutivos, que geram mudanças evolutivas, né? E aí, esses dois processos podem contribuir para esse ajuste entre o organismo e o ambiente, né? Como? Então, o viés no desenvolvimento pode gerar fenótipos adaptativos, que surgem por plasticidade fenotípica e não somente por seleção natural. Então, vejam, um fenótipo adaptativo, ele pode surgir por plasticidade e não por seleção. Então, a gente tem aí uma possível adaptação que não foi gerada por seleção. Então, esse é um ponto que a gente vai ver mais para frente. Na construção de nicho, por meio da construção de nicho, os organismos podem modificar o ambiente de forma a se beneficiar. Veja, quando o organismo modifica o ambiente e se beneficia, ele mesmo está se ajustando ao ambiente, ou ele está fazendo o ambiente se ajustar a ele, de certa forma. E aí a gente tem um ajuste que também não veio de seleção natural. Então, uma adaptação que não veio de seleção natural. Mas vamos ver isso com mais detalhe. Amanda, só fazer ressaltar, na verdade, uma coisa que você falou que, nossa, acendeu uma luz aqui. Essa coisa da limitação do desenvolvimento. É muito interessante que a gente chama de limitação do desenvolvimento, né? Como Sim. se o desenvolvimento limitasse as possibilidades de variação, né? E não como Isso. se o desenvolvimento fosse um promotor de variação. E eu nunca tinha pensado nessa palavra, né? Sim, exato. Esse é algo que os autores, até quando você lê sobre a síntese estendida, eles batem muito nessa tecla. Porque essa ideia do desenvolvimento como uma limitação, ela prevaleceu por muito tempo na biologia, né? Da Sim, ênfase na limitação. E tanto que acaba sendo um pouco mais intuitivo a gente pensar em limitação. Sempre que a gente pensa em exemplo de viés, a gente tende a pensar em limitação e não em promoção.
Mas o mais correto é a gente falar em viés, porque a gente está considerando tanto o positivo quanto o negativo. Uhum. Mas é isso mesmo. Nossa. Beleza, gente? Se tiver dúvidas, tá? Eu fico feliz em responder. Eu acho bom que vocês apareçam por aí. Então, agora eu vou falar um pouco mais de plasticidade fenotípica, mas antes eu queria tocar nesse ponto aqui, por quê? A plasticidade fenotípica, ela está dentro do que a gente chama de viés no desenvolvimento. Em alguns lugares, vocês vão ler muito, assim, plasticidade no desenvolvimento. Inclusive, o título do livro da Mary Jane West Eberhard, que eu falei para vocês, que é aquela autora super legal, chama Plasticidade no Desenvolvimento. Só que aí a gente tem dois conceitos muito parecidos, só que um é um pouco mais inclusivo do que o outro, tá? Então, quando a gente fala especificamente de plasticidade fenotípica, esse é um fenômeno que já tem sido muito estudado desde a época da síntese moderna. E vejam, é muito, muito intuitivo para os biólogos daquela época entenderem a plasticidade fenotípica dentro do processo evolutivo. Isso já está completamente aceito. E a plasticidade fenotípica já foi demonstrada como ela evolui por seleção natural, então isso é algo bastante estudado já. A novidade que vem com a síntese estendida é o reconhecimento de que essa plasticidade fenotípica também é uma característica geral do desenvolvimento, e ela contribui para o viés no desenvolvimento. Mas veja que não são sinônimos. Plasticidade fenotípica não é exatamente um sinônimo de plasticidade no desenvolvimento. A gente está falando de coisas um pouquinho diferentes, mas uma engloba a outra. E o viés no desenvolvimento, ele não é só causado por plasticidade fenotípica, a gente tem outras características do desenvolvimento que levam ao viés, como, por exemplo, a modularidade. Vocês lembram da modularidade? Pois é. Então, não são exatamente sinônimos, tá? Quando a gente fala de um ou de outro, mas eles descrevem mais ou menos a mesma coisa. Certo? Acho que isso pode ficar mais claro ao longo da explicação, mas se tiver dúvida, podem falar, tá? Então, vamos ver um pouco de plasticidade fenotípica, que eu acho super legal esse negócio. Então, o que é plasticidade fenotípica? É a habilidade de um genótipo, vejam aqui que eu vou grifar, um genótipo, expressar diferentes fenótipos ou atributos, tá? Em resposta a variações em fatores ambientais. Vejam que podem ser abióticos, então condições ambientais, temperatura, salinidade, ou bióticos, que pode ser interações com outros organismos, etc. Então, vejam, a plasticidade fenotípica, ela é um tipo de variação intraespecífica, porque ela ocorre dentro da espécie, certo? Só que dentro da espécie, ou seja, como variação intraespecífica, a gente tem variação entre indivíduos diferentes. Então, se a gente olha numa população de uma espécie e os indivíduos variam no fenótipo que eles estão expressando, por exemplo, aqui, os indivíduos têm alguns vermelhos e alguns amarelos, a gente está vendo uma variação intraespecífica. Só que são indivíduos diferentes que estão apresentando essa variação. Para a gente chamar essa variação de plástica, a gente teria que estar vendo essa variação num mesmo indivíduo, num mesmo genótipo, em tempos diferentes ou como resposta a uma variação ambiental. Então, um mesmo indivíduo, quando você tem uma mudança ambiental aqui, sei lá, aumentou a temperatura, ele expressava a característica vermelha, aumentou a temperatura, agora ele expressa amarelo. Então, a variação a plasticidade, ela é uma variação intraespecífica, mas ela é uma variação individual, ela é uma variação do indivíduo, tá? Quando a gente está falando de clones, então, indivíduos que são coloniais, organismos que são coloniais, organismos que são sociais, aí a noção de indivíduo muda um pouco. Vejam que sempre que eu estiver usando indivíduo, eu estou usando indivíduo igual a genótipo.
Então, se a gente está falando de uma colônia, réplicas dessa colônia, que são clones, são o mesmo genótipo. Então, variação entre as réplicas também é plasticidade, porque a gente está tendo variação dentro de um mesmo genótipo. Beleza? Amanda, só também adicionar, para a gente ficar ligado, no caso das plantas, por exemplo, até uma coisa inversa. Você pega uma planta que é perene e ela tem um galho que se formou, sei lá, na década de 90, ela provavelmente, o genótipo daquele galho é diferente do genótipo que vai se formar esse ano, né? Então, a gente olha para a planta e fala, isso aqui é um indivíduo, mas na verdade aquilo pode ser um mosaico de genótipos diferentes dentro da mesma planta. Pois é, essa Isso noção deve de acontecer em indivíduo é alguns bem animais difícil, né? também, né? É uma noção difícil, mas corresponde mais com a realidade. Sim, Infelizmente. é o tal do depende. Pois é, por conta disso, eu vou reafirmar que sempre que eu estiver falando indivíduo aqui, eu estou falando de um mesmo genótipo, tá, gente? Genótipo. Porque tem essas complicações aí das plantas e alguns bichos também, mas é legal. Gente, a noção de organismo ou de indivíduo na biologia é um tema de debate filosófico, assim. Não é fácil definir o que é um indivíduo, ou um organismo. Não é difícil. Verdade. Gente, então, ó, alguns exemplos de plasticidade fenotípica para a gente ir relembrando. Ó, exemplo clássico, os cladóceros, não sei se vocês conhecem, a gente chama também de pulgas d'água, são parte do zooplâncton, tanto marinho quanto de água doce. E aí, esse é um exemplo muito clássico, talvez vocês já conheçam, o Vini já conhece, né, Vini? Que acontece? Essas pulguinhas d'água, quando tem uma abundância muito grande de predadores, então quando aumenta a pressão de predação, elas se desenvolvem nesse fenótipo aqui, ó, que tem uma cabeça pontiaguda e também essa cauda mais aguda e afilada. Esse aqui também, ó, tem uma cauda mais afilada e uma cabeça maior, uma carapaça grande. Isso tudo como uma proteção contra a predação. Então, por meio de sinais químicos na água, pela presença dos predadores, eles reconhecem esses sinais químicos e se desenvolvem nesse fenótipo alternativo, que, que protege, ou teoricamente protege contra a predação, porque eles têm essa estrutura pontiaguda. Legal, né? Ó, Fala. Amanda, sabe por que eu fiquei feliz? Ah, Porque eu visitei os tanques dessas dafinias aí. ah, é? Sim, Aonde? elas ficam lá na Escócia. Ah, que legal. Me disse o pesquisador que era lá, né? Eu acreditei, porque os bichos são microscópicos, né? Eu só vi os tanques. Ah, tá, você não Mas eu viu os bichos. acreditei. Mas é muito legal esse exemplo, demais. Pedro quer falar? Uma dúvida, Fala, pode falar. esse desenvolvimento das pulgas d'água, essa mudança, é durante o desenvolvimento dela inicial ou é entre gerações? É durante o desenvolvimento, mas acho que é entre gerações, é o que você tá falando. Quando, tipo, todos os filhotes, né, todos os descendentes, quando eles nascem, tipo, os filhotinhos da pulga d'água, que eu não sei bem como é a reprodução deles. Então, se naquele momento já tem os sinais químicos na água, então eles passam de uma morfologia assim, então eles todos nascem iguaizinhos, né? Assim.
E aí, se tem essa presença dos sinais químicos, isso sinaliza para eles se desenvolverem na forma adulta, assim, com as pontiagudas, as carapaças pontiagudas. Se não tivesse sinais químicos, eles continuam o desenvolvimento assim, sem a carapaça pontiaguda. Certo? Respondi, Pedro? Certo, obrigado. Não, era exatamente isso que eu queria saber. A minha dúvida. Tá bom. Então, beleza. Não é porque isso é uma pergunta muito boa sua, porque tem algumas respostas plásticas que ocorrem com o indivíduo adulto mesmo. Ele pode, que a gente fala que é reversível, ele pode ser uma ou outra coisa independente. Outros tipos de resposta plástica são irreversíveis, elas ocorrem ao longo do desenvolvimento, então, desde que o organismo é jovem até ele se tornar adulto, mas uma vez que se torna adulto naquele fenótipo, ele não muda mais. Então, nesse caso, seria irreversível, né? O sentido do desenvolvimento vai ser decidido no começo, enquanto o organismo está se tornando maduro. Mas bom ponto, bom ponto. Aqui, gente, outros exemplos, ó. Esse aqui é um peixe de recife de corais que forma haréns. Então, é um macho com várias fêmeas. E aí, é muito louco. Quando um macho é predado, ou sei lá, ele morre por algum motivo, e o harém fica só com fêmeas, aí o que acontece? Isso sinaliza para uma fêmea virar macho. Aí, vocês estão vendo que aqui ele tá até um pouquinho verde, porque ele vai transformando de amarelo para azul. E aí vai mudando toda a estrutura interna lá. Eu não sei bem exatamente como ocorre, mas é muito legal. Não é não? Aqui, ó, essa aqui é uma... eu acho que é uma mariposa, mas eu sou meio ruim nisso. Ou é uma borboleta? Não, é uma borboleta, né? Vini, me ajuda aí. Quem sabe? Acho que é uma borboleta. Acho que é uma borboleta porque ela tem antena clavada. Com essa pontinha aqui, não é? Eu Isso, acho, não sei. eu também acho. Eu até acho que eu tenho isso anotado aqui, mas eu acho que é borboleta. Aí, gente, é borboleta. Obrigada, Daniel. Na estação seca, ela tem essa cor aqui, ó. Na estação chuvosa, ela tem essa cor azulzinha. Então, a estação seca, uma cor mais, né, parecida ali com a estação, com as folhas secas. E aí, na chuvosa, ela tem esse outro fenótipo aqui. Lagartinha. Essa aqui é uma lagartinha de uma mariposa, essa eu lembro. Gente, essa lagartinha é muito legal. Acho que o Vini pode me ajudar, porque tem uma parte aqui que eu não sei se eu entendi direito. Essa lagarta, ela come a folha de tomate. E aí, o que acontece? Vejam só. Isso aqui é um gráfico mostrando o quanto de planta ela consome pelo quanto a enzima digestiva dela, que é a tripsina, é inibida pela planta. Porque a planta produz uma protease, estou certa, Vini? Uma protease que inibe a ação da enzima digestiva da lagarta. E aí, olha só, quando a lagarta começa a comer a planta, já começou a comer, aí você tem uma grande inibição lá no trato digestivo da lagarta, é muita inibição da enzima digestiva. Só que conforme a lagarta vai comendo, o que acontece? Vai diminuindo a inibição dessa enzima digestiva. Só como assim? Como assim? Gente, a concentração das proteases da planta no trato digestivo da lagarta sinaliza para a lagarta que ela precisa alterar a enzima digestiva que ela está usando. E de alguma forma, por alguma alteração no desenvolvimento, essa protease da planta, esse fator inibidor, a ligação dela com a enzima digestiva vai ficando mais fraca, porque vai tendo uma mudança na estrutura da molécula. E isso é uma mudança no desenvolvimento. Então, o sinalizador é a concentração de inibidor. E aí, quanto mais inibidor concentra, isso sinaliza para o desenvolvimento, vamos mudar aí essa enzima, porque essa já não está funcionando. Coisa tipo assim.
Tá certo, Vini? Eu acho que tá, eu tô achando Faz demais sentido. aqui. Sim. Legal. Esse exemplo aqui também é super legal. Olha só. Caranguejo. Doido demais. Caranguejo. Caranguejo tem esses apêndices quelados, né? Que é essa pinça, em forma de pinça. E aí, esses autores aqui, eles foram lá na praia e perceberam que, nossa, mas tem uns indivíduos aqui que têm as quelas muito grandes, e tem outros aqui que têm as quelas muito pequenas. E aí eles começaram a pensar, será que esse tamanho das quelas tem a ver com a dureza do alimento que eles comem? Aí eles fizeram um experimento. Eles foram lá na praia e pegaram um monte de caranguejos jovens, levaram para o laboratório, criaram eles até uma determinada idade, todos iguaizinhos, e todos mais ou menos ali com o mesmo tamanho de quela. Então, eu estou falando desse ponto zero aqui, ó. Então, estão todos ali mais ou menos iguais, certo? A partir desse ponto, eles separaram em dois grandes grupos. Um grupo, eles deram conchinhas de moluscos gastrópodes, aqueles caramujinhos de praia, deram para eles comerem com a concha. E para o outro grupo, eles tiraram a concha e deram só a parte mole para eles comerem. Então, um tinha dieta dura e o outro tinha dieta mole. Além disso, dentro de cada grande grupo, então dieta dura e dieta mole, eles pegaram alguns caranguejos e prenderam uma das quelas. Eles grudaram uma das quelas e deixaram eles com uma quela só. Em outros, eles deixaram as duas. E aí, o que aconteceu? Olha só que legal. Esse aqui, o listradinho, é a dieta dura. Então, é o que eles tinham que quebrar a concha do molusco. Quando a gente olha para os caranguejos que tinham as duas quelas livres, a gente vê que houve um aumento do tamanho da quela. Enquanto que, quando a gente olha para o que tinha a dieta mole com as duas quelas livres, houve uma diminuição do tamanho da quela em relação ao zero aqui, ó. Quando a gente olha para o que tinha a dieta dura e estava com uma das quelas presas, a gente vê que aquela livre, a única que estava livre, também aumentou de tamanho. Só que a que estava presa, mesmo na dieta dura, ela diminuiu muito de tamanho. E na dieta mole? Na dieta mole, a que estava livre diminuiu, mas diminuiu menos. E a que estava grudada diminuiu muito. Então, aqui, gente, nós estamos vendo duas coisas. Exatamente. Isso aqui é muito Lamarck. Só assim, meu Deus. É uso e desuso. Peraí, deixa eu só grudar aqui na... Mas gente, é basicamente isso que eles estão mostrando aqui. Olha, quando a dieta é mole, aquela não precisa exercer muita força. Então, ela acaba não crescendo muito. Agora, se uma está presa e só uma exerce essa função de quebrar, mesmo com a dieta mole, veja, ela não diminui muito, ela diminui só um pouco, porque acaba que ela tem que trabalhar muito. E é uma questão mesmo mecânica, né, gente? É um sinal para o desenvolvimento que é mecânico. Então, o sinal de estar ali quebrando uma coisa dura é o que vai indicar para o desenvolvimento que, bom, precisa alocar mais recursos para aquela quela, porque essa quela está fazendo uma força, ela precisa de força, precisa de mais musculatura, então isso vai causando o aumento dela. Mas isso, gente, é pura plasticidade de desenvolvimento. O peixe palhaço, que ele faz? Qual que é a variação dele mesmo? É porque parece que quando a fêmea morre, o macho, ele se torna fêmea. Ah, é mesmo? Ah, então sim. Eu não sabia que do peixe palhaço tinha isso.
Mas sim, porque você vê, ao longo do desenvolvimento ele se torna uma fêmea, então eu imagino que seja imagino que seja o mesmo caso daquele exemplo que eu dei. Mas legal, depois eu vou olhar isso daí também, que eu não lembrava desse. Certo, gente? Deu para entender aqui o do caranguejo? Legal, né? Aí, olha só. Vocês lembram daquela corrida armamentista que a gente vê quando a gente está falando de seleção? Que você tem um predador, vai especializando, aí a presa especializa, o predador especializa mais? Isso também acontece com plasticidade. Esse aqui é o molusquinho que os caranguejos comem. E aí, esse autor aqui, ele viu que tinha variação na espessura da concha. E eles falaram, será que isso tem a ver com os caranguejos? Aí eles pegaram esses caramujinhos, fizeram experimento e viram que quando os caramujinhos estão na presença de caranguejos, quando tem caranguejo próximo ali, ou seja, aumento da pressão de predação, eles tendem a produzir uma concha mais dura. Então, eles depositam mais minerais na concha, não sei bem como é. Mas a concha tende a ser mais dura na presença dos caranguejos. E aí, veja, aí aquela do caranguejo tende a ser maior, quanto mais dura for a concha do molusquinho. Legal, né? Beleza, então esses foram alguns exemplos para a gente ir se simpatizando com a plasticidade. Mas, gente, quando a gente está falando de plasticidade, uma das formas de descrever... tem um outro exemplo. Então, teve alguém que falou, então Procurando Nemo é uma mentira? Por quê? Que é uma mentira. Ovários das abelhas melíferas. Sim! As abelhas são um ótimo exemplo também de plasticidade no desenvolvimento. Total. Legal. Inclusive, tem questão de... marcador epigenético mesmo, metilação envolvida na determinação das castas também. Eu não lembro bem, mas tem. Gente, uma forma de mostrar um fenótipo plástico é através dessa representação aqui, ó, que a gente chama de norma de reação. Então, sempre que a gente está falando de plasticidade, quando vocês ouvirem falar de norma de reação, isso tem a ver com plasticidade. Por quê? Ela descreve os fenótipos expressos por um mesmo genótipo exposto a diferentes condições ambientais. Então, veja, aqui a gente tem um gradiente de temperatura, e aí essa reta está mostrando o quê? Quais os valores Quais os valores de fenótipo são expressos, né, em cada uma dessas temperaturas? Ó, tá vendo que o fenótipo vai mudando? Então, a gente consegue entender qual a relação entre, aqui no caso, o tamanho do corpo e a temperatura, que é inversamente proporcional. Quanto maior a temperatura, menor o tamanho do corpo. Nesse caso aqui que eu estou exemplificando. Agora, lembra que eu falei que a plasticidade é uma característica do indivíduo? Então, a norma de reação, ela reflete uma característica de um indivíduo. Se a gente quer representar uma população, aí a gente vai ter várias normas de reação. Mas aí eu pergunto para vocês uma coisa. Mas se todo mundo da população tem a mesma norma de reação, então poderia ser uma só, não é? Não poderia estar tudo aqui dentro, assim, ó, todas as normas de reação iguais, então estaria tudo aqui assim. Por que eu tenho mais de uma norma de reação? Por que elas são um pouquinho diferentes entre si? Eu diria, boa pergunta. Entendi a questão do Nemo. Tá. Eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, tá. Então, boa pergunta. Por que a gente tem mais de uma norma de reação? Vou mostrar um outro exemplo para a gente chegar nessa explicação.
tá? Esse exemplo aqui também é muito legal, gente, olha só. Isso aqui é lá na Austrália, essa aqui é uma serpente que ela ocorre numa ilha e num continente. Aí os autores desse trabalho, eles notaram que na ilha, as presas que tem disponível na ilha são, em geral, maiores que no continente. E eles também notaram que a cabeça das serpentes, ela é maior nas serpentes da ilha do que nas serpentes do continente. E aí eles começaram a pensar, será que isso tem a ver com o tamanho da presa, né? Afinal, a circunferência da presa na ilha é maior que no continente, então isso exigiria uma cabeça maior da serpente para abocanhar a presa na ilha. E aí eles se perguntaram, será que essa variação no tamanho da cabeça é resultado de plasticidade ou será que é uma variação genética? E aí vocês entendem quando ele pergunta se é plasticidade ou se é variação genética? E o que ele está perguntando aqui, na verdade, gente, é se isso é uma variação plástica que ocorre no mesmo indivíduo ou se isso é uma especialização, se isso é um resultado, talvez, de mutação que ocorreu numa população, e aí aquela população tem um determinado alelo de um determinado gene que expressa uma cabeça maior. Mas isso não tem a ver com nenhuma variação no ambiente, isso é simplesmente determinado geneticamente. Então, é isso que ele quer ver. Essa variação, ela é só determinada geneticamente ou ela é uma plasticidade? Ela também é uma resposta à variação ambiental. Certo? Aí, olha só. Então, eles foram lá na ilha, pegaram fêmeas grávidas. Foram lá no continente, pegaram fêmeas grávidas. Levaram para o laboratório, criaram os filhotinhos das serpentes. E aí, eles pegaram esses filhotinhos e dividiram em 2 grupos. Então, a gente tem aqui, ó, em círculo, bolinha, são os filhotes das serpentes da ilha. E em quadradinho, são os filhotes das serpentes do continente. E aí, eles pegaram filhotes das serpentes da ilha e deram presas grandes. E filhotes... Eles pegaram filhotes de serpentes da ilha, dividiram em 2 grupos. Para uns, eles deram presas grandes, para outros, deram presas pequenas. E filhotes de serpentes do continente, dividiram em 2 grupos. Para uns, eles deram presa grande, para outros, eles deram presa pequena. Então, o preto é a presa grande e o branco é a presa pequena. Então, vejam aqui, ó. Esse aqui é da ilha, tá? Vou pôr I de ilha, aqui, ó. Ilha. E esse aqui, que é quadradinho, é continente. Vou tentar fazer um C, mas eu não tenho uma canetinha igual a do Vini, então não vai ficar muito bonitinho. Aí. Então, olha só. O preto recebeu presa grande. O branco recebeu presa pequena. Gente, nos filhotes da ilha, olha, eles todos nascem mais ou menos com o mesmo tamanho de cabeça, mas o que recebeu presa grande para se alimentar, olha como a cabeça dele aumentou em relação ao do que recebeu presa pequena. Agora, do continente, ó, eles também nasceram mais ou menos com o mesmo tamanho, e o que recebeu presa grande, que é o preto, ele aumentou um pouco, mas não muito. Vejam aqui, ó, que a variação do continente é um pouco menor do que a variação da ilha, tá vendo? Mais ou menos. Então, olha só, aqui a gente já tá vendo que existe um potencial plástico nos 2 casos, porque nos 2 casos a gente teve variação no tamanho, dependendo do tamanho da presa. Só que nos filhotes da ilha, o potencial plástico é muito maior do que do continente. Além disso, quando a gente olha aqui para quando eles nasceram, veja que os recém-nascidos da ilha, eles já nascem com uma cabeça maior do que os recém-nascidos do continente. Isso indica, gente, que tem uma variação genética determinando também esse tamanho da cabeça, porque eles já nascem com uma cabeça maior, certo? Isso não está sendo influenciado necessariamente pelo desenvolvimento, pelo tamanho da presa. Então, isso está mostrando que a gente tem variação entre indivíduos no potencial plástico
e que esse potencial plástico, ele depende de variação genética, ele depende do indivíduo que está expressando esse potencial. Bom, então vamos ver o que é isso. Isso é o que a gente chama de interação genótipo-ambiente. Gente, é a interação genótipo-ambiente que explica por que indivíduos diferentes têm normas de reação diferentes. Então, as normas de reação, elas raramente são paralelas. O que seria uma norma de reação paralela? Seria uma norma de reação, assim, exatamente igual à outra, certo? A mesma inclinação, o mesmo valor de fenótipo aqui e aqui. Mas elas raramente são assim. Em geral, o que a gente vê é que alguns indivíduos têm normas de reação mais plásticas que outros. Desculpa. O valor expresso pelas respostas dos indivíduos também é diferente. Isso se dá porque as normas de reação, ou as respostas plásticas dos diferentes indivíduos, diferem em magnitude e em direção. A gente vai ver melhor isso daqui a pouco. E essas diferenças na expressão do fenótipo, elas dependem não só do genótipo, mas do ambiente. Então, olha só, a plasticidade, ela se dá por uma variação no ambiente, mas ela também depende do genótipo que está expressando essa variação. Genótipos diferentes vão expressar respostas plásticas diferentes. Então, gente, o fenótipo expresso, ele depende tanto do ambiente externo, quanto do ambiente interno, do genótipo do indivíduo. Certo? Quer falar, Vini? Pode falar. Aprendi com o Pedro aqui, ó, ergui a mãozinha. Ó, Amanda, posso pensar então que a norma de reação é um atributo? Sim. Sim, sim. Inclusive, esse pensamento é o que prevalece desde a síntese moderna, que explica como que a norma de reação evolui por seleção natural. Porque se a gente pensa que a norma é um atributo, isso significa que a norma de reação pode ser selecionada. Ou Sim, seja, é um como se atributo aquela... herdável. Isso, essa retinha inclinada aqui, gente, ela é herdada, então os descendentes desse indivíduo vão ter normas de reação como essa, e essa norma de reação pode ser selecionada. Como? Por exemplo, se uma norma mais plástica for mais... tiver relacionada com maior aptidão, então os indivíduos que têm essa norma de reação mais plástica vão ser selecionados e a população vai evoluir para ter uma norma de reação mais plástica. Muito bom. Vou dar um exemplo dessa planta. Eu acho que eu já falei dessa planta, mas não tenho certeza. E eu só vou dar exemplo dessa planta, porque essa autora explicou muito bem, então eu consigo explicar também. Gente, essa planta aqui é muito legal, porque essa autora percebeu que ela tem variação entre clones no tamanho da folha, aqui, ó, na largura da folha. Então, ela percebeu que clones, ou seja, mesmo genótipo, que estão sob luz reduzida, têm uma área foliar maior em relação à biomassa da planta do que aqueles que estão em luz completa, em muita luz, que eles têm uma folhinha mais como é que fala? Mais assim, afiladinha. Certo? Vocês estão vendo essa diferença? E aí, essa autora identificou que essas diferenças aqui, ó, elas ocorrem por mudanças no desenvolvimento. Então, quando está com restrição de luz, o que acontece? A planta tem uma maior realocação de tecidos para a folha, e aí a estrutura da folha fica mais larga, fica menos espessa. Aí, olha só, essa autora foi lá e mediu os fenótipos expressos por diferentes indivíduos dessa planta, então aí, ó, diferentes genótipos,
em diferentes ambientes e construiu aqui essas normas de reação da população. Veja que é da população, porque a gente tem várias normas de reação aqui de cada indivíduo. Aqui, gente, dá para a gente ver bem a interação genótipo-ambiente. Então, olha só, todos os indivíduos são plásticos. Como que eu sei disso? Porque todos têm uma norma de reação que varia no fenótipo expresso. Então, olha, num ambiente de baixa concentração de luz, todos eles expressam uma grande quantidade de biomassa alocada para a folha. Quando o ambiente de luz é moderada, essa quantidade de biomassa alocada para a folha cai. E quando o ambiente é de luz alta, é menos ainda, porque aí você não precisa ter uma folha larga, então você aloca muito menos tecido para a folha. Então, todas as normas têm essa diferença na quantidade de biomassa alocada para a folha, dependendo da luz. Então, todos são plásticos. Como que seria uma norma de reação não plástica? Se a gente tivesse um indivíduo que não era plástico, alguém pode me falar aí como que seria essa norma de reação? Gente? Vamos pensar juntos. Se ele não é plástico, isso significa que, independente do ambiente, o indivíduo geraria o mesmo fenótipo. Então, vamos assumir assim que esse indivíduo gera um fenótipo que ele aloca 20% de biomassa para a folha. Se ele não é plástico, quanto que vai ser aqui no ambiente moderado? É 20%, o pessoal falou. 20%, obrigada. E no ambiente de alta luz? 20%, porque não muda, ele não é plástico, tá? Então, aí, olha como seria a norma de reação. Gente, se eu conseguisse fazer uma reta, ela seria assim. Quando a gente tem uma reta paralela ao eixo X, isso também é uma norma de reação, gente, só que ela indica uma norma não plástica. Eu vou mostrar de novo isso, né? Só queria fazer esse exercício com vocês. Então, ó, se a norma é inclinada, isso significa que ela é plástica. Beleza. Mas vejam como há variação na magnitude da resposta entre as normas de reação. Então, olha só. Num ambiente com baixa luz, a gente tem indivíduos expressando... tem um delay, né, na resposta dos meninos, que a gente recebe bem depois que vocês respondem, mas obrigado pelas respostas. Então, ó, no ambiente com pouca luz, a gente tem indivíduos alocando ali mais ou menos 35% de biomassa e tem indivíduos alocando quase 50%. Então, assim, tem uma diferença muito grande na resposta que eles podem ter no ambiente de pouca luz. E no ambiente de alta luz, eles estão mais ou menos ali entre 10 e 20, não tem tanta diferença assim. Então, vejam, o fato de não ter muita diferença entre os indivíduos num ambiente não significa que não vai ter muita diferença em outro, porque aí você está em outro ambiente. Agora, vamos ver a questão da direção. Então, ó, eu estou destacando uma norma de reação aqui, vocês viram que está em preto. Essa norma é de um indivíduo. Vejam, no ambiente com baixa luz, esse indivíduo é o segundo que menos aloca tecido para a folha, que o que menos aloca é esse aqui de baixo. Então, ele é o segundo que menos aloca. No ambiente com alta luz, ele é o que ele é o que menos aloca tecido para a folha. Então, ele é o que expressa ele é o que mais aloca tecido para a folha. Então, aqui ele é o que mais aloca tecido para a folha e aqui ele é o segundo que menos aloca. Isso é a variação na direção. O fato de um indivíduo ter uma resposta plástica muito grande num ambiente não significa que ele vai ter a mesma resposta plástica grande no outro ambiente. E isso tem a ver com o genótipo.
Então, indivíduos diferentes vão ter respostas diferentes dependendo do ambiente em que eles estão. Por isso que, para construir nomes de reação, a gente precisa considerar o genótipo e o ambiente, certo? Eu tinha outros exemplos aqui, mas eu vou dar uma aceleradinha. Aqui, gente, olha, fenótipo não plástico. É uma reta. Você tem variações no ambiente, mas você não tem variação aqui no fenótipo. Esse é um fenótipo não plástico. Amanda, pergunta. Posso dizer, então, que a norma de reação é uma forma de eu medir a plasticidade? Sim. Quanto mais inclinada a reta, maior a plasticidade. Quanto menos inclinada, menor a plasticidade. Isso. Porque quanto mais inclinada, você tem uma grande diferença da expressão de um fenótipo para o outro, né? Uhum. O Então, aquele delta... fenótipo é mais plástico, né? Então, quanto maior essa diferença de um para o outro, isso indica que ele é mais plástico. Muito bom. Obrigado. Imagina. Gente, então olha só, aqui eu estou mostrando o tamanho do corpo com a temperatura, não muda, não importa qual temperatura seja, o tamanho do corpo não muda, então esse fenótipo ele não é plástico. Agora vamos pensar numa outra coisa, vamos pensar no tamanho do corpo com a disponibilidade de alimento. Quanto maior a disponibilidade de alimento, em geral, maior o tamanho do corpo. A gente sabe que um organismo que tem restrição alimentar, ele vai ter problemas no crescimento. Em geral, isso é o que acontece. É um pouco lógico, porque o organismo tem menos recursos, ele vai ter uma restrição no desenvolvimento. Isso tem uma norma de reação. Olha só, quanto maior a disponibilidade de alimento, maior o tamanho do corpo. Beleza, então isso é uma resposta plástica? Sim. Mas isso é uma variação adaptativa? E quando eu pergunto se é adaptativa, eu estou perguntando assim: essa variação aqui, ela evoluiu por seleção natural? Então, foi preciso que isso necessariamente foi selecionado e foi mudando ao longo das gerações para chegar nessa norma? Ou reflete simplesmente um viés no desenvolvimento, uma característica inerente do desenvolvimento dos organismos que é, bom, se eu tenho menos recursos, não tem como eu crescer mais. Entendem o dilema? Deu para entender qual é o dilema aqui, pessoal? Sim, eu não entendi. Glória, tudo bem. É que assim, Glória, quando a gente está pensando em características que são selecionadas, a gente tende a pensar numa característica que provavelmente surgiu por uma mutação num indivíduo, e aí essa mutação levou à expressão de um fenótipo que conferia uma maior aptidão para esse indivíduo, e aí por isso ele reproduziu mais, e aí os seus descendentes também tinham essa característica, e aí eles reproduziram mais, e ao longo do tempo foi mudando, né? Quando a gente pensa em seleção, a gente está pensando nisso, uma característica que surgiu por seleção. Nesse caso, essa variação no tamanho do corpo relacionada à disponibilidade de alimento é pouco menos intuitivo a gente pensar que ela surgiu por seleção, porque ela é uma característica que está amplamente presente nos sistemas de desenvolvimento. Então, não necessariamente ela é uma característica que é determinada por um gene específico ou que surgiu por uma variação genética e que foi sendo selecionada. Em geral, como uma característica do desenvolvimento, a gente tem que a disponibilidade de alimento afeta o tamanho do corpo. E não necessariamente isso surgiu em algum momento como uma mutação ou como uma característica em um indivíduo.
Vini, se você quer me ajudar, não sei se eu consegui esclarecer. Vou falar o que eu entendi. Dica. Ó, quando a gente vê ali essa relação, né? Que o indivíduo, quando ele tem menos alimento, ele tem corpo menor. E quando ele tem mais alimento, ele tem corpo maior. A gente pode olhar para esse fenômeno e falar assim, olha, ele cresceu menos porque ele comeu menos. É só uma resposta do desenvolvimento do indivíduo. Tem menos nutrientes, ele não consegue se desenvolver. E se tivesse mais nutrientes, ele consegue se desenvolver mais. Então, isso não tem nada a ver com seleção natural. Mas a Não gente é pode olhar. isso. Isso é muito bom. Não é que ele cresceu menos porque ele tem algo particular dele, né? Algum gene, alguma coisa que faz com que ele cresça menos por ter comido menos. Isso é simplesmente uma resposta do desenvolvimento. Sim. E aí, no outro caso, eu pensei assim: indivíduos que têm respostas mais plásticas. Por quê? Porque o ambiente é variável na disponibilidade de alimento. Os indivíduos têm respostas mais plásticas, eles são selecionados. Então, a gente está vendo ali uma norma de reação com a plasticidade ampla, porque foi selecionado, né, aqueles indivíduos. Indivíduos que não conseguem variar o tamanho do corpo, morrem, porque quando tem pouco nutriente, quando tem pouco alimento, ele não consegue manter aquele corpo dele lá que ele precisa, ele não tem plasticidade, então morre. Sim, só que quando a gente pensa, sim, é bem isso, só quando a gente pensa acho que ser fitness é sobre isso do que eu tô falando. Quando a gente, Glória, eu ainda não voltei para você, porque eu vou dar mais um exemplo que eu acho que posso te ajudar, além do que o Vini falou. Quando a gente pensa numa variação que é resultado de desenvolvimento, não necessariamente, ela surgiu simplesmente como uma característica do desenvolvimento e não necessariamente por um fator que foi selecionado ao longo do tempo. Eu acho que eu estou falando a mesma coisa, né? Mas vou dar outro exemplo para ver se fica mais claro. Vamos voltar para aquela planta lá, olha. O caso da folha da planta variar em tamanho com a disponibilidade de luz, tá? A folha varia em tamanho com a disponibilidade de luz, porque esses indivíduos têm, sei lá, um gene ou alguma característica específica que faz com que isso aconteça para eles. E isso, então, seria selecionado ao longo do tempo e aumentaria em frequência na população? Ou a folha aumenta em tamanho simplesmente por uma resposta ao desenvolvimento? Como assim? Bom, se eu estou num ambiente com pouca luz, a planta aloca mais tecido para a folha, e isso faz o quê? Isso faz com que o ambiente que a planta presencia ou experimenta simplesmente muda. Ela passa a experimentar um ambiente que tem muita luz. Então, esse tipo de variação que vem do desenvolvimento, ele vem no sentido de otimizar a função. Aumenta a disponibilidade do recurso limitante, nesse caso, qual é a luz, e melhora o ambiente que a planta está. E não é algo que necessariamente surgiu por seleção natural. Glória, ainda estou com você, olha só. Vou mostrar o que a própria autora falou, que talvez ajude. Respostas plásticas envolvem um modo de adaptação imediato que ocorre no nível do indivíduo. Ou seja, gente, os indivíduos, por uma característica do desenvolvimento, têm de forma inerente ou ubíqua do próprio indivíduo essa resposta plástica. Essa resposta no sentido de otimizar a função. Faltou alimento? Vou reduzir a alocação de recursos, vamos reduzir de tamanho. Faltou luz? Vamos alocar mais recursos para aumentar a luz, porque eu preciso de luz. Então aí, gente, o indivíduo, ele
se adapta na hora, com aquela resposta plástica do desenvolvimento. Veja a diferença de quando a gente está falando de uma adaptação que é produzida por seleção. Porque aquela adaptação que é produzida por seleção, ela ocorre ao longo das gerações, então você precisa ter reprodução e os descendentes tendo aquela característica. Aí aquela característica vai aumentar em frequência na população, e ao longo das gerações ela vai aumentando em frequência, e aí a gente tem essa característica presente, a adaptação. No caso dessa que é uma resposta plástica, ela é algo inerente do desenvolvimento, e ela ocorre de forma imediata, ela não precisa passar por gerações, ela ocorre em mais de um indivíduo. Glória, está um pouco mais claro? Tem pergunta dela no chat. Mas essa habilidade dessa plasticidade não é selecionada? Pois é. Não, eu tô muito confusa com isso, porque eu não consigo entender como isso acontece, da onde vem isso da plasticidade no indivíduo, por que não todos fazem? Entendi. Esse é um ponto, Glória, que é muito novo, e é por isso que eu falo. Esse ponto que você está me perguntando é o ponto que ainda existe divergência entre os autores mais tradicionais e os autores mais que estão aí estudando o desenvolvimento, que é justamente compreender que o desenvolvimento tem como características próprias robustez, responsividade, ele é modular, ele é redundante, ele é plástico. Todo o desenvolvimento dos organismos é assim. Então, para você ter uma resposta plástica, você não precisa ter seleção para que o indivíduo tenha uma resposta plástica. O indivíduo tem uma resposta plástica porque ele é formado por um sistema de desenvolvimento que tem essa característica. Fala, Vini. Tá. Não, eu tô comentando aqui em cima, no mudo mesmo. Não, mas comente aí, mesmo. Porque o corpo é um todo integrado. Então, ser um corpo, ele tem que ser, por ser integrado, né, pelos atributos estarem integrados entre eles, os indivíduos acomodam as modificações do ambiente. Então, essa é uma característica do corpo, do desenvolvimento do indivíduo. Essa acomodação, né, que ele faz, a plasticidade, é uma característica inerente de um sistema integrado. Isso. Mas, gente, Glória, é completo, assim, olha, isso daí, essa dúvida, ela é muito normal e muito bem-vinda, porque é uma dúvida que permeia todas as nossas cabeças, inclusive a minha, porque nós fomos formados nesse pensamento, e é muito intuitivo para a gente entender como que as coisas surgem por seleção. Então, tudo que a gente olha, a gente tende a pensar, bom, isso aqui foi selecionado, beleza. Ah, bom, isso aqui também. Isso conforta o nosso coração, isso faz a gente respirar assim. Ai, tá bom, entendi. E aí, quando vem esse povo doido com essas novas ideias, isso confunde a nossa cabeça, é normal. Mas a gente pode dizer que isso pode ser selecionado, né? Sim. Se dá né? Uma norma mais ou menos inclinada, ou seja, o indivíduo ter mais ou menos plasticidade pode ser selecionado. Pode. Veja que o ponto que a Glória traz é o ponto do surgimento, é a origem. Então, assim, uma vez que você tem uma norma de reação, ela pode ser selecionada, beleza. Mas como que surgiu essa norma de reação?
E, Glória, a gente não tem a resposta. Porque, olha, eu podia pegar aqui um artigo de 10 páginas do Futuima, em que ele argumenta que não tem isso, que essa variação ela surgiu porque teve uma seleção passada. É por isso que você tem essa dúvida. Você não está errado em ter essa dúvida. E vocês todos que tiverem. Porque essa dúvida está presente nos maiores intelectuais da biologia. De uns defendem que, bom, não, essas características plásticas, elas só podem ter surgido por uma ação passada da seleção, foi seleção. E esse pessoal que estuda o desenvolvimento, não. Eles já reconhecem a plasticidade como uma característica do sistema de desenvolvimento. Não tem que ser selecionado para ter surgido. Certo? Amanda, tem uma pergunta do Danilo no chat. Ele está perguntando se a gente para de desenvolver em algum momento da vida. Olha, eu tendo a dizer que não, né? Porque se a gente pensar que desenvolvimento são todas essas mudanças que vão ocorrendo no nosso corpo, mesmo quando a gente está envelhecendo, a gente está tendo alteração no desenvolvimento, né? Determinadas coisas vão deixando de ser produzidas, outras vão. Então, você concorda, Vini? Acho que no nível do organismo, não. Se você pensar no atributo, tem atributos que eles desenvolvem e são irreversíveis, né? Então, tipo, ele desenvolve e para. Isso, Outros são reversíveis, mas do ponto de vista do organismo, do organismo, não. Eu fico verdade. pensando nessa linha também, com base nisso não do atributo, mas do organismo em si. Quando fala de planta, a gente também, né? Mas é isso. Uhum, Bem, o fenecer em si do corpo, né? Acabar, morrer, gente. É também um desenvolvimento ali. sim, É, sim, bem colocado, é verdade. Glória, eu não sei se eu consegui te ajudar, mas eu acho que a minha resposta para sua pergunta é depende, infelizmente. Mas esse é o tipo de pergunta e dúvida que fomenta mais conhecimento. Então, não deixe essa dúvida te corroer, abrace ela e siga com ela, que você vai aprender mais e mais e mais conforme você estiver tentando resolver essa dúvida. E se você descobrir alguma coisa, conte para nós, porque a gente também está nesse processo. Bom, então seguindo essa linha aí, gente, deixa eu ver. Será que a gente faz um intervalo? Vini, o que você acha? Que já é quase 8h30, né? acho que podemos. Vocês 5 querem fazer, minutos. pessoal, um intervalinho, tipo 5 minutos, assim? Pode. Pode ser. Então tá. Então, vamos voltar às 8h30. Vai dar 6 minutos. Ó, 1 minuto de lambuja, hein? Só para arredondar. Esses intervalos nossos de 5 minutos é muito crueldade, né? Nossa, não dá pra fazer quase nada, né? Não vai fazer nada, só pra ir no banheiro e olha lá. Mas eu acho que eu vou sair rapidinho, então. E daqui a Vai lá, pouco. vai lá. Beleza.
Bom, vamos lá, pessoal, estamos de volta. Vini está aí, vocês estão aí, né? Quando der, só falam, estou aqui. Então, tá. Gente, quando surgem essas ideias de que a plasticidade fenotípica, então, pode ser um meio de adaptação imediato, ou seja, a gente poderia ter uma adaptação como resultado de plasticidade, obrigada, e não somente como resultado de seleção natural, aí a gente tem um problema. Por quê? Se o conceito de adaptação está diretamente ligado com seleção natural, como que a gente vai falar adaptação se referindo à plasticidade? Aí, esses autores aqui, eles sugerem um uso dos termos adaptação e adaptativo um pouco diferente. Mas não necessariamente isso foi adotado em geral, tá? Eu estou mostrando essa proposta que é para vocês saberem que existem essas diferenças na aplicação dos termos. Então, sempre que vocês estiverem falando ou estiverem lendo sobre adaptação, quando o autor falar essa característica é adaptativa, para vocês terem isso em mente. Bom, ele está falando de plasticidade? Ele está falando de seleção? Nesse termo que ele está falando, ele está assumindo que aquela característica surgiu por seleção? Isso tudo coisas que vocês podem ir considerando a partir de agora, quando vocês estiverem nas suas leituras, nos seus estudos, né? Porque vai aparecer uso desses termos de diferentes formas na literatura. Então, o que esses autores propõem, eu vou acelerar um pouquinho, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. O que esses autores propõem é o seguinte, que a gente separe os fatores responsáveis pela manutenção do atributo daqueles responsáveis pela sua origem. Ou seja, quando a gente vai falando de adaptação, a gente está falando de uma característica que foi moldada para aquela função. O que quer dizer isso, moldada? Ela surgiu por seleção natural e ela foi sendo ali levada, dirigida por seleção natural. Então, uma adaptação se refere a uma característica que surgiu por seleção natural. Quando a gente fala adaptativo, por isso vocês vão ver muito, quando se fala em plasticidade, falar em plasticidade adaptativa. Porque isso significa o quê? Que essa característica, ela não necessariamente surge por seleção natural, mas ela vem no sentido de beneficiar, de otimizar a função, igual no caso lá da planta, lembra? Então, o aumento no tamanho da folha vem no sentido de otimizar a função da planta, de fotossíntese. Ela melhora o ambiente que a planta presencia. Então, o termo adaptativo ele é usado nesse sentido, no sentido de ser benéfico para a função. Então, vejam, gente, que a gente pode ter uma adaptação, e geralmente as adaptações são adaptativas, certo? Então, uma adaptação surgiu por seleção natural e ela é benéfica para a função. Então, a adaptação geralmente é adaptativa. Mas a gente também pode ter uma adaptação que não é mais adaptativa. Então, a gente pode ter um atributo que surgiu no passado por seleção natural,
Mas atualmente, por algum motivo, por uma mudança no ambiente, ele não é mais benéfico para aquela função. Então, ele não é adaptativo. Da mesma forma, a gente pode ter uma característica adaptativa que não é uma adaptação. No caso da plasticidade, a gente tem características que são adaptativas, são benéficas para a função, mas que não necessariamente surgiram por seleção natural. Então, aí a gente teria um fenótipo adaptativo, mas que não é necessariamente uma adaptação. Certo? Ou tá muito complicado? Aqui é mais para vocês manterem essa ideia, tá? Sempre que vocês estiverem lendo sobre adaptação, adaptativo, pensar, bom, o que isso implica? Surgiu como? Não, tá? Isso aqui eu vou pular, porque eu já expliquei. Então, gente, era isso de plasticidade. Vamos falar um pouco de construção de nicho? Tá tudo bem? Vou comer uma uvinha aqui. Tudo bem? Então. Gente, a parte de construção de nicho, ela está um pouco menos desenvolvida que a plasticidade, porque eu tenho um pouco mais de experiência com plasticidade, um pouco menos em construção de nicho. Eu estou aprendendo também, eu achei muito legal pesquisar sobre isso. Ah, que bom que está indo. Isso é importante. Então, vamos lá, gente. Construção de nicho, olha aí. Ô, Amanda, acho que construção também tem menos coisas, né, para a gente estudar, assim, né? Sim, verdade. Eu tive muita dificuldade de achar exemplo. Tem uns exemplos muito bons, mas não tem, assim, não tem imagem, sabe? Não tem esquema. Eu queria mostrar esquemas, vídeos, coisas, e tem quase nada, muito pouco mesmo. Mas, olha aí, gente, construção de nicho, então, é definido como um processo pelo qual os organismos modificam seu ambiente e o de outros organismos, alterando assim também as pressões seletivas a que estarão expostos. Então, veja, é muito intuitivo até a gente pensar. A construção de nicho, ela descreve o processo em que os organismos modificam o seu ambiente. Ponto. Se os organismos modificam o seu ambiente, o que isso implica? Que está havendo alteração das pressões seletivas que eles vão sofrer. Porque vocês lembram lá na minha primeira aula, quando a gente estava discutindo lá onde que o ambiente entra no processo de seleção? E aí teve umas pessoas que falaram, ele entra aqui, ó, na parte na alteração do fitness. Vocês lembram disso? Ele entra aqui, quando está alterando o fitness, o ambiente. Por quê? Uma alteração no ambiente altera a pressão seletiva, o pico adaptativo, ou seja, o quanto a característica ela tem valor maior aptidão ou não. O ambiente que, em geral, determina isso. Se o organismo modifica o ambiente, ele está alterando as pressões seletivas a que ele está exposto e a que os outros organismos que moram com ele estão expostos. Então, isso vem contra, gente, aquela ideia bem tradicional que eu aprendi, né, que eu já sou um pouco mais antiga, que os organismos se adaptam ao seu ambiente. Beleza, os organismos se adaptam ao ambiente. Mas não é uma coisa só unidirecional, o organismo se adapta ao ambiente. A gente tem também, de certa forma, o ambiente se adaptando aos organismos, ou o organismo mudando o ambiente para o seu próprio benefício. Então, é aquela via de mão dupla, vai e volta. A degradação do meio ambiente pode ser vista como uma construção de nicho. Você fala a degradação humana? Está se referindo à degradação causada pelo homem? Agora. Ou algum outro. Isso.
Olha, quando envolve o homem, é bem mais complicado. Eu não interpretaria isso como construção de nicho, porque é uma ação. Putz, não sei como explicar. Vai, Vini, você é bem melhor que eu. Não, eu acho que é, Amanda. Você acha que é? Sim, Putz, sim. por que você Construção de acha? nicho. Se é um nicho melhor, não, né? Ah, Mas, tá. mas é uma construção de nicho, porque afeta o ambiente nosso e dos outros bichos. É mesmo? Um exemplo, tem Sabe? aqueles ermitões que usam conchas, né? Eles são bichos que não produzem conchas, mas eles usam conchinhas de caramujo De morto. outros bichos, sim. Aí, tipo, eles pegam lata. Ah, construção de nicho. É um É outro mesmo? ambiente ali Nossa, que o que legal. bicho Sim, explora, né? faz sentido. Bem legal, Glória. Não tinha pensado por esse aspecto, mas agora vou incluir esse aspecto nas minhas aulas, porque realmente tá dentro Agora, do assim, o que tem conceito. que discutir é assim, então tá tudo bem, né? É, Não é isso, não, né? Porque provavelmente está perdendo essa diversidade de ambientes, na verdade. Não, provavelmente não, está perdendo com certeza. É bem essa o que você falou. modificação. Se a gente pensa no conceito, o homem está modificando o seu ambiente, mas aí a nossa pergunta é, né? Está modificando para o bem dele próprio ou não? Nesse caso, eu não sei se ele está se beneficiando e nem os outros organismos, né? Tem essa questão. Acho que pode Então, falar que não já, direto, não está. não está, não está. É. É isso mesmo. Não está se beneficiando. Essas variações não são adaptativas, elas são mal adaptativas, com certeza. Mas bom ponto, é legal de pensar nisso. Beleza. Aí, gente, construção de nicho, então, envolve alguns princípios básicos, que eu peguei no artigo do Lalande. Primeiro, organismos influenciam sua própria evolução. O aquecimento global pode selecionar várias espécies, incluindo a nossa. Uhum. Sim, altera as pressões de seleção, com certeza. Exatamente, Glória, bem pensado. Então, nisso, os organismos influenciam sua própria evolução, criando um viés no processo seletivo. É até o que a Glória acabou de falar. Então, se a gente altera se a gente ou os organismos que estão ali construindo o nicho alteram as pressões, alteram o ambiente, então eles alteram a pressão seletiva a que eles estão expostos, eles estão influenciando a sua própria evolução, né? 2. Herança ecológica contribui para a herdabilidade. O que é isso? A construção de nicho, gente, ela também envolve um fator que é herdável, que é a herança ecológica. O que isso significa? Que o nicho construído pelos pais e as pressões seletivas que foram ali alteradas por essa construção de nicho dos pais, esse ambiente ele é herdado pelos filhos. O ambiente construído ali é herdado pelos filhos. Então, os filhos também herdam essas pressões seletivas, né? Então, a construção de nicho dos pais influencia no curso da evolução dos filhos. Então, isso é herança ecológica, e esse é um fator herdável. Então, a construção de nicho influencia na evolução. Caracteres adquiridos e subprodutos têm importância evolutiva. Aqui, o que eles estão querendo falar é o seguinte, que pela construção de nicho, por essa alteração na pressão seletiva, isso pode levar a caracteres que inicialmente são expressos por alguma característica do desenvolvimento, por algum comportamento envolvendo a construção de nicho, eles podem, ao longo do tempo, serem herdados, serem incorporados ao genótipo e influenciarem no curso da evolução. Subprodutos são atributos que são modificados ou né,
vão mudando como efeito da mudança de um outro atributo que está sob seleção, por exemplo. E aí a gente tem esses atributos como subprodutos que também podem influenciar no processo evolutivo. E, gente, para bater o martelo aqui, ó, leva a ajuste entre os organismos e o ambiente. Pá, adaptação, entre aspas. Por que, entre aspas? Porque se a gente pensar no conceito de adaptação, ela tem origem por seleção natural. Mas adaptação não explica o ajuste dos organismos e o ambiente? E a construção de nicho também não explica o ajuste dos organismos ao ambiente? Então, a construção de nicho também gera adaptações que não necessariamente evoluíram por seleção natural. Ponto. Certo? Ó, Amanda, aí a gente pode chegar no pensamento, então, que os organismos, eles estão modificando o próprio ambiente e se tornando mais adaptados. Sim. Isso é bem diferente de seleção. Isso é o inverso da seleção natural, não é? Então, olha que interessante essa proposta da síntese da síntese estendida, né? Que não é só o ambiente que seleciona e otimiza e gera adaptação. Não, os organismos também alteram o ambiente e isso gera adaptação. Isso. Então, a visão mais tradicional tem uma direção. Essa visão nova que está surgindo tem a direção contrária, mostrando a evolução. Tem as duas, né? É. Tem as duas são possíveis, né? Vamos dar um exemplo? Quem aí tem composteira? Eu tenho. Eu tenho. Minha composteira não tem minhocas. Não? Nem todos têm minhocas. O Pedro Aliás, tem. a Minas Bio vende composteiras, gente. Se vocês moram em local que não dá para fazer compostagem, compra as composteiras. Olha só, hein, Júlia, Cissa, Bruna, fazendo aqui propaganda para vocês. Comprem as composteiras da Minas Bio. E elas já vêm com composto com ovo de minhoca. Aí, ó. O Pedro falou que já teve, mas não tem. Então, dá para ter composteira sem minhoca também. A minha ainda tem minhoca. E elas se reproduzem muito. Começa a ter uma superpopulação de minhocas na composteira. Mas, gente, eu trouxe o exemplo das minhocas porque eu acho isso mágico. Vocês não acham mágico? Tipo, assim, ó, quando eu vejo aquele tanto de lixo orgânico de repente virar solo, eu acho fenomenal, fenomenal. E as minhocas que fazem isso, gente. Agora, vamos pensar nisso pensando no processo evolutivo, né? As minhocas são anelídeos, certo? E os anelídeos são um grupo bem grande, que tem aí, acho que umas 20 mil espécies, mais ou menos. Acho não, eu olhei no Google e é mais ou menos isso. E a maioria das espécies de anelídeos são aquáticas. Então, a gente tem aqueles poliquetas marinhos, a gente tem oligoquetas, que são como as minhocas, mas que são de água doce. A gente tem aqueles hirundinhos, que são as sanguessugas, que são de água doce. E aí a gente tem as minhocas terrestres, que representam aí uns 10%, um pouco menos, da diversidade dos anelídeos. E aí, gente, é muito interessante pensar na fisiologia das minhocas das minhocas terrestres em comparação com os outros anelídeos. Porque quando a gente pensa no ambiente terrestre, no ambiente aquático de água doce, salina, a gente tem algumas variações, principalmente em questão de balanço hídrico. Né? Então, a gente tem que ter órgãos
especializados para fazer esse balanço hídrico. Se a gente pensar num poliqueta que está no mar você tem uma grande concentração de sal fora do corpo, então a tendência é a perda de água para o ambiente externo, certo? Por concentração osmótica, isso ocorre naturalmente. Então, esses órgãos que nos anelídeos são os nefrídeos, eles vêm nesse sentido de contribuir para o balanço hídrico do organismo. Então, aí, quando a gente olha para os nefrídeos de poliquetas, que são marinhos, a gente vê que eles são fechados, são pequenos, têm túbulos menorzinhos, por quê? Isso é para evitar ao máximo a perda de água. E eles produzem uma urina muito concentrada, certo? Quando a gente compara com os anelídeos de água doce, aí a gente tem uma situação oposta. A gente tem a tendência é a água entrar no corpo, porque aí o organismo ele tem uma maior concentração de sais que o meio. Então, os nefrídeos desses oligoquetas de água doce, eles tendem a ser bem mais compridos, com os túbulos compridão, assim, que é justamente para permitir a liberação de muita água. Então, a urina sai muito concentrada e eles sempre vão perdendo muita água para o meio externo. Porque essa água vai entrando, então eles vão soltando urina concentrada e água. Quando a gente pensa num organismo terrestre, a gente tende a pensar que ele teria que ter um órgão de balanço hídrico parecido com aquele do ambiente marinho. Por quê? Porque no ambiente terrestre a gente também tem perda de água, só que nesse caso é por evaporação. Então, enquanto no ambiente marinho a perda de água é por pressão osmótica, no ambiente terrestre tem muito problema de perda de água por evaporação. Mas aí quando a gente olha os nefrídeos dessas minhocas terrestres, a gente vê que eles são muito parecidos com os seus parentes de água doce. Ou seja, são nefrídeos compridos e as minhocas perdem muita água. Elas perdem, assim, quase 50% do peso corporal delas de água. Elas liberam, bom, esquece esse dado porque eu não tenho certeza, tá? Posso ter falado besteira. Mas elas liberam uma urina muito diluída. E aí, gente, dá pra gente entender. As minhocas, elas vivem no solo úmido, elas precisam de umidade, né? A gente sabe disso, que elas precisam de umidade ali no solo. Quando eu tinha a composteira no apartamento, dava muita dó, porque quando elas aumentavam muito em número, à noite elas começavam a sair, só que aí não tinha terra. E aí eu acordava e estava cheio de minhoca seca no azulejo. Porque, gente, as minhocas não conseguiam achar um lugar úmido para elas ficarem, aí elas morrem secas. Agora eu mudei para a terra, então estou mais feliz, porque quando elas saem, elas vão para a terra, elas não morrem. Mas aí, gente, há quem diga que, bom, as minhocas elas ocorrem aí no solo úmido porque elas foram selecionadas por esse solo úmido. E por isso elas dependem dessa umidade. Mas aí esses autores da construção de nicho vêm com a ideia oposta. Não, peraí. As minhocas, elas têm essa característica que vem já dos seus parentes próximos, de ter esses nefrídeos que liberam muita água e eles precisam de um ambiente úmido. E aí, para conseguir esse ambiente úmido no ambiente terrestre, o que elas fazem? Elas criam túneis, elas aeram o solo. Então, conforme elas vão digerindo um alimento, elas vão criando túneis, vão liberando humus, né? Vão defecando e esse solo defecado ele é cheio de muco. Esse muco vai estabilizando a parede dos túneis que elas vão criando. E isso, gente, vai aerando o solo. O solo vai ficando cheio de túnel e de aeração. E aí, qual a diferença de um solo cheio de túnel para um solo sedimentado e compactado? A diferença está na absorção da água. Então, pensa. Um solo que ele é sedimentado e compactado, ele é como se fosse uma lama.
A lama absorve muita água. Quando chove, a lama fica encharcada. Só que como o solo não é aerado, não tem túneis, ele está compactado, as forças físicas aí não contribuem para que a água desça para as regiões mais profundas do solo. Então aí você tem um solo em que a água não consegue infiltrar e a água fica ali na superfície. Isso. E a água fica ali na superfície. Aí quando o sol bate, essa água evapora e não infiltra. O ambiente construído pelas minhocas garante que a água no solo infiltre, permite que a água escorra por gravidade e cria esse ambiente úmido. É a construção que as próprias minhocas fazem que contribuem para que elas tenham esse ambiente úmido. Então, gente, é como se as minhocas, apesar de estarem no ambiente terrestre, elas criassem um ambiente aquático para elas dentro da Terra. E é assim que os organismos alteram seu ambiente e de forma a se beneficiar. Isso é um exemplo clássico de construção de nicho. Legal, né? Vocês concordam? Dúvidas? Comentários? Amanda, inclusive aqui em casa, eu às vezes bato a enxada nos lugares assim que você fala, não, aqui não tem minhoca. E sai uns minhoca gigante assim. Você fala, não, essa minhoca só tá aqui porque ela, tipo, se fosse para ela escolher, ela não seria esse o melhor lugar assim para ela estar. Sim. Pois é. Né? Quantas vezes eu pensei nisso quando eu vi as minhocas secas lá no chão? Eu falava, gente, essas minhocas, não tá certo elas aqui, elas não foram feitas para o ambiente terrestre. Mas é por isso, gente, porque elas criam um ambiente quase que aquático para elas. Muito da hora. É bem legal. Gente, para vocês falar que que é perseguição, mas o Darwin, um dos últimos trabalhos do Darwin foi De novo esse cara. as minhocas. E o papel que elas tinham no solo. Sim, ele também estudou isso. Sim, o Darwin também estudou isso. Gente, é isso. Eu tinha um outro exemplo, mas vai tomar muito tempo. Acho que esse exemplo aqui já deu para entender a construção. É um exemplo clássico mesmo. Sempre que vocês lerem sobre construção, alguém vai falar do caso das minhocas. Mas é porque ainda tem muito pouco estudo. É muito difícil mostrar isso assim, sabe? Porque são muitos fatores ao mesmo tempo que você tem que mostrar acontecendo. Mas estão surgindo trabalhos, assim, mas isso é algo ainda muito novo, né, Vim? Sim, muito novo. Tem uma coisa que se fala que é engenharia de ecossistemas, né? Que é essa coisa de... acho que aí é quando envolve espécies diferentes, né? Então você tem... Também interação entre espécies, né? Sim, tipo, você tem um frutinho de uma orquídea e uma aranha que só fica dentro daquele fruto seco. Tipo, se aquela planta não se reproduz, não é criado, o nicho dela não é construído, o nicho da aranha não é construído. E tem muito isso também de de espécies que alteram ou que beneficiam outras. Isso também é um exemplo de construção de nicho, que se a própria espécie altera o ambiente e isso beneficia outras, né? Uhum. É o caso dos construtores, por exemplo, os corais, que são construtores de habitat. Isso favorece, né, favorece diversas outras espécies que não estariam ali se não tivesse aquele habitat construído pelos corais. Isso é muito louco, porque a gente tende a pensar o ambiente como
um fator abiótico, né, um fator, ele não é estático, né, ele varia no tempo, só que ele é abiótico. Só que, na verdade, os seres vivos, eles estão construindo mesmo, né, construindo e destruindo o ambiente a todo momento. Sim. Né? Então, ele é um fator, ele é uma interação do fator abiótico com o fator biótico. Sim, exato. Muito da hora. Viajei aqui, Amanda. Não. Lembrei, inclusive, do Shiva, que dança e destrói e constrói mundos. Esse daí eu não conheço, não. Ô, Amanda, mas assim, o que eu lembrei também agora é aquela coisa de evolução gera diversidade e diversidade gera evolução, que foi uma coisa que você falou lá na primeira aula, né? Sim. É aqui com isso que diversidade gera evolução, porque você tem muitos organismos, você tem muitas mais possibilidades de ambiente, né, de nicho sendo construído e mais oportunidade para evolução, né? Exato. Bem lembrado, exatamente. Fechou com chave de ouro. Uma ótima para a gente fechar essa aula, gente, né? Diversidade gera evolução. E diversidade gera evolução. É isso aí. Amanda, Pessoal, fenomenal. dúvidas? Se tiver dúvidas depois, quiser discutir, pode entrar em contato também, a gente vai falando. E eu vou, saindo aqui, eu já vou compartilhar o link do quiz. Massa. E acho que é isso, né? Obrigado, Amanda, pela aula fantástica. Imagina. Muito massa mesmo. Vai ficar gravado aqui, eu vou assistir várias vezes. Obrigada. Espero que tenha ficado um pouco mais esclarecido do que confuso. Embora Sim, confusão nossa, foi também muito bom ter é essa bom. aula no nosso disciplina aqui. Muito bom mesmo. Legal. Massa. Nos vemos daqui próxima semana na terça, hein? Beleza. Tchau, gente. Vamos jantar. Obrigado, Tchau, boa Amanda. noite, Obrigado a todo mundo pessoal. que veio. Obrigada a todos pela participação. Tchau, Vini. Tchau. Obrigada. Tchau, Amanda. Obrigada. Tchau, imagina. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Obrigada. Semana Tchau.